Olá, bem-vindos. Meu nome é Elisa Vaz, sou líder de viagens na Papaléguas e hoje gostaria de vos convidar a conhecer as belíssimas paisagens do Quirguistão e também um pouco mais sobre este país. Trata-se de uma viagem clássica da Papaléguas, é uma viagem de descoberta de natureza e de imersão nómada. É uma viagem que nos permite estar longe de tudo e também alguma desintoxicação tecnológica. Em termos de enquadramento geográfico, o Quirguistão é um pequeno país da Ásia Central, é desprovido de costa marítima, tem como vizinho, está aqui entalado entre o Cazaquistão e a China, mas também tem a sul o Tajiquistão e também o Uzbequistão. Tendo a sua bandeira como pano de fundo, o Quirguistão é conhecido como a Suíça da Ásia Central, é definido pela sua topografia, porque é essencialmente montanhoso. As Tian Shan cobrem cerca de 80% do seu território. As Tian Shan é uma cordilheira montanhosa conhecida como as Montanhas Celestiais. 90% do território está a 1000 metros acima do nível do mar e é um país essencialmente rural. Foi a primeira nação que declarou independência após a desintegração da União Soviética em 1980, em 1991, peço desculpa, e tem uma população de 7 milhões, com 80 grupos étnicos. Eram essencialmente nómadas, mas foram obrigados a sedentarizar pelos russos nos anos 20 do século passado. Desta população ainda, é importante notar que um terço, pelo menos, tem menos de 15 anos, o que quer dizer que é um país muito jovem, tal como são alguns dos os seus vizinhos. É um país secular, embora a sua maioria seja muçulmana, são muçulmanos sunitas, mas é mais uma questão cultural do que propriamente uma prática ativa, como veremos. É um país extremamente tranquilo e tem como línguas o kirguiz, que é a língua oficial, e o russo, que é a língua franca. Aqui, em termos da bandeira, e acho que é curioso explicar, o termo kirguiz quer dizer somos 40, e supostamente diz a lenda que foram 40 as tribos que foram unificadas pelo herói nacional que é o Manas. No século IX. Aqui as 40 tribos são representadas por estas 40 lâminas que aqui se vêem, que são, ao fim e ao cabo, é o sol. Este sol significa paz e prosperidade. E todo o vermelho identifica a própria identidade e herança do país. E no centro temos aquilo que é o Tunduk, que é o centro dos iurtes, que aqui está nesta fotografia, nesta imagem, e que simboliza, lá está, a sua cultura nómada. O povo kirguiz em si, tenho aqui várias fotografias, são povos, é um povo de origem turco-humana, é um povo que tem origem na Sibéria, sobretudo, são conhecidos por ser o povo mais antigo que veio para esta região no século VIII, e que tem os olhos rasgados, como podem ver. Também tem aqui outro símbolo que são estes chapéus, o calpac, que veremos mais à frente, que normalmente as mulheres usam os lenços na cabeça, mas não na forma de hijab, numa forma muito descontraída. Depois temos aqui também os trajes de festa que eu achei curioso colocar e esta fotografia que tirei longe de tudo, mas cada vez que vejo alguém com uma t-shirt do Ronaldo acho piada e, portanto, tirei a fotografia a este miúdo, como vos digo, num local bastante remoto. Portanto, isto em relação ao povo kirguiz. A minha ligação a esta viagem, bem, prende mais uma vez com o fascínio pela Ásia Central, que já tenho há muito tempo e que vem, mais uma vez, por causa de toda a literatura de viagem, documentários na televisão, o Marco Polo, enfim, a Rota da Seda e, sobretudo, pela vastidão destas paisagens. É uma paisagem de perder de vista que é absolutamente deslumbrante e sendo eu fotógrafa também e gostando de fotografia de paisagem, como é o caso, é uma das grandes atrações que me liga aqui ao próprio Quirguistão.
Em termos de como chegar a Bishkek, Bishkek é a capital do Quirguistão. Há várias companhias que fazem os voos, mas a Turkish Airlines, mais uma vez, acaba por ser a que tem melhores ligações, a que tem melhores preços. E porquê? Porque tem um hub em Istambul, da qual voa para toda a Ásia Central e agora para quase todo o mundo. Portanto, uma viagem daqui de Lisboa até ao Quirguistão com as próprias escalas, leva-nos cerca de 12 horas. E a diferença horária para este destino é cerca de 6 horas. Portanto, quanto ao itinerário que vamos ver a seguir, ele não vai ser exaustivo, vamos só tocar em alguns pontos para terem uma boa ideia e vamos começar então, chegados a Bisqueque, que é a capital, está aqui o itinerário, não é? Portanto, ele não vai ser exaustivo. Este itinerário vai começar em Bisqueque, vamos rumar aqui a Sonkul e depois para Suat Ashgabat e depois voltamos para cima e damos aqui volta a este lago que é o Issyk-Kul. Eu não vou tocar em todos os pontos, mas vou-vos dar nota daquilo que são, eu diria, os pontos mais altos. São cerca de 12 dias, tem de 6 a 12 pessoas, que é o que nós gostaríamos de levar. É, ao fim e ao cabo, uma viagem que tem um nível de conforto de 2,5, portanto, é mais pelas distâncias que vamos percorrer e pelos alojamentos em iurtes. Os alojamentos em iurtes são confortáveis, porque vamos ter cerca de 4 noites, como veremos mais à frente, mas isso pode constituir um bocadinho menos de conforto de um hotel. Em termos de dificuldade, é um 1,5, porque a dificuldade de facto não é quase nenhuma, é ligeira. Há uma caminhada da qual vos vou falar mais à frente, pequenas caminhadas, mas de facto é uma viagem fácil. E também é uma viagem que tem pensão completa, quer isto dizer que as refeições estão todas incluídas, não tem que se preocupar com as mesmas. E sobre as refeições e aquilo que é a alimentação também veremos mais à frente. Vamos começar aqui o itinerário muito rapidamente por Bisqueque, como eu vos digo, que é a capital, chamava-se Bishkek, era a antiga Frunze também, era a capital bolchevique no final do século XIX, era um forte militar, portanto não tem propriamente um centro histórico, mas como todas as capitais de algumas destas as repúblicas soviéticas, é uma cidade ampla e com parques, e esta imagem escolhida de propósito, com muitos parques, com muitas árvores. Como podem ver, Bisqueque também está rodeada por esta cordilheira Alatu, que pertence às Tian Shan, avenidas largas, frondosas, e apenas tem 1 milhão de habitantes. Aliás, o próprio Quirguistão, como viram, tem 7, não é? Portanto, não tem tantos quanto isso. O ponto alto da nossa, porque nós no primeiro dia faremos, como chegamos logo de manhã, normalmente de madrugada, descansamos até a hora do almoço e depois da parte da tarde, após o almoço, faremos a visita a Bisqueque. O ponto alto, para além de visitarmos esta Praça da Vitória, será aqui a visita ao Bazar de Osh, que é um dos maiores, e onde tudo se encontra. Vai ser excelente para comprarmos aqui alguns frutos secos, para provar o pão local que é o tocós, e também estes frutos secos e também os variados queijos. Isto são queijos que vou-vos já dar nota, depois falaremos disto à frente. Normalmente é uma boa altura para comprar alguns destes queijinhos que têm um sabor forte e também frutos secos. Porquê? Porque estando algumas noites em iurtes, nós temos por hábito, eu implementei um bocadinho um costume que é fazermos uma happy hour. Portanto, nós compramos os queijinhos, compramos uns frutos secos, compramos um vinho, normalmente também já falo disso, o vinho Kirguiz ou então o vinho georgiano, e normalmente, como estamos ao ar livre e vamos estar algumas noites ao ar livre, aproveitamos e fazemos um happy hour. Temos aí só aqui mais uma coisa em Bisqueque que vamos ver em muitas esquinas, que são estes 3 barris que contêm bebidas tradicionais kirguises, que normalmente são feitas ou de leite fermentado, ou de grão fermentado, ou até de pão fermentado. Mas eu sei que vão perguntar e vão ver muitas vezes estes barris, sobretudo em Bisqueque. Portanto, a seguir a Bisqueque, saímos então para aquilo que é o nosso itinerário nómada, não é? Para a natureza.
e vamos e dirigimos ao Lago Sonekul. Portanto, o Lago Sonekul é um lago alpino que se encontra a 3.616 metros de altitude. É um lago que tem 29 quilómetros de comprimento e com 18 quilómetros de largura. Este lago congela totalmente no inverno e é possível atravessá-lo até de Jeep ou até com os transportes públicos, os transportes não, agora não me lembro, os veículos próprios para andar em cima da neve. Também é uma zona de pastoreio de verão para os nómadas, que tem este nome de Jailu. Aqui embaixo podem ver alguns, que isto é tirado aqui de cima, tal como podem ver os animais, e podem ver um acampamento de yurts, porque nesta zona apenas se pode ficar entre junho e setembro, porque senão ele está a alguma altitude, senão é muito frio, e portanto é nestes acampamentos que são montados nessa altura e é onde iremos ficar. Este verão, o último que lá tivemos, foi exatamente há um ano e foi aqui que tivemos uma experiência que eu diria memorável, rebentou uma trovoada. E digo-vos uma coisa, ter esta experiência de estar no iurte numa trovoada neste local foi com certeza memorável, porque o barulho foi muito mais ampliado. Não foi só nesta, como tivemos noutra, que depois já vos dou também nota disto. Portanto, Somcool, em Somcool vamos ficar 2 noites e temos algumas atividades aqui preparadas. Porque aqui vai ser a verdadeira imersão nomádica, não é? Vamos ter possibilidade para já de pernoitar nos yurtes, como vos disse, estas tendas nómadas. É a nossa primeira noite, vão ser duas. No dia seguinte, estes yurtes, como vamos ver na parte dos alojamentos, têm camas e este acampamento, sobretudo, é quase luxuoso. Tem duche, não no yurte. Tem noutra tenda própria, tem duche e tem casas de banho e casas de banho ocidentais. E de facto é o melhor que vamos encontrar em termos de yurts. Também aqui vamos fazer uma caminhada nas colinas circundantes, não é? Porque eles têm petróglifos, portanto, vamos descobrir que são gravuras que são feitas nas rochas, como podem aqui ver, são pré-históricas, é uma forma de arte rupestre. E, portanto, aqui encontramos cenas da vida cotidiana. Isto são alguns dos participantes na última viagem ao Quirguistão, e cá está o João a tirar uma fotografia. Aqui é um petrógrafo e é uma caminhada fácil. Vamos ainda poder visitar os nómadas. Como eu vos disse, isto é uma imersão nómada. Estes nómadas passam aqui o verão com as suas famílias e com os seus animais, e vamos poder, inclusivamente, não só através do nosso guia, conversar um pouco com estas pessoas, como também conhecer um bocadinho sobre a sua vivência, como também desfrutar da sua hospitalidade. É normalmente usual oferecerem o kumis ou o ayran, não é? Que é o leite de água fermentado. E é uma boa oportunidade que terão de provar, e garanto que não faz mal. Não faz mal, nem, não faz mal em termos de saúde, porque é uma bebida ecologicamente muito limpa e até saudável. Há aqui a opção de passeio a cavalo para quem quiser. Nós já tivemos outros participantes que sabem montar designadamente, e peço que sejam esses que aproveitaram. São cerca de 2 horas por US$ 12, portanto, vale a pena. E depois há aqui o ponto alto desta viagem, que é poder assistir a este jogo nómada que se chama o Lac Tartiche ou Cockburú, que é praticado a cavalo, e em que estes cavaleiros aqui também nos mostram as suas outras perícias, como apanhar moedas do chão. Se repararem bem, vejam a posição das pernas deste cavaleiro para apanhar a moeda. Portanto, eles desde pequenos que começam a andar de cavalo, não é? São nómadas, faz parte da vida deles. Isto é o grupo com os cavaleiros. O que é o Lactartis, antes que eu me esqueça? Isto é praticado com o corpo falso de uma cabra, em que há duas balizas e há duas equipas em que tentam roubar a cabra um ao outro e colocar na baliza oposta. Portanto, não é um jogo de futebol nem um jogo de polo a cavalo, mas é uma coisa parecida, só com um corpo de cabra falso, atenção. E, portanto, no final
janela que é usual tirarmos uma fotografia, peço desculpa, e aqui, sobretudo, destaca aqui este menino, que não sei quantos anos terá, 3 ou 4, já montado no cavalo. E, portanto, isto é um dos pontos altos desta viagem e, sobretudo, o céu aqui à noite é uma coisa absolutamente fantástica. Se tiver o céu limpo, nós aqui por acaso tivemos uma trovoada, mas depois limpou, como não há luz, vê-se a Via Láctea quase como se podendo lá chegar com a mão. É uma coisa extraordinária. Portanto, ficamos aqui em 2 noites e no dia seguinte partimos então mais para sul, para o outro ponto alto da viagem, que é chegar até Tash Rabat. Tás Rabat, muito bem, é um caravanserai do século XV. Dizem que remonta ao século X, quando foi um mosteiro cristão, e é uma referência de facto na Rota da Seda, porque fica no final de um desfiladeiro e as rotas da seda, ou pelo menos os caravanserais, como saberão, eram hospedarias, estão nestes locais remotos e elas ofereciam alojamento, ofereciam comida, ofereciam água e possibilidade de as caravanas poderem aqui descansar em tranquilidade e os animais também, não é? Portanto, com tranquilidade e com segurança, porque toda esta rota também tinha zonas com bandidos. Este caravanserai fica neste desfiladeiro de Caracoio, que é absolutamente espetacular. É uma daquelas maravilhas da natureza com estas rochas que fazem lembrar as cristas dos dinossauros. E este é o acampamento de yurts onde vamos ficar. É o mais rudimentar deles todos, não tem duche, tem casas de banho rudimentares, tem sauna para quem quiser. E foi aqui que nós tivemos a segunda experiência trovoada. Foi uma coisa absolutamente, olha, memorável, que é o que me cumpre dizer, também foi durante a noite. E aqui por estar rodeado, por estarmos alto outra vez e num desfiladeiro, aquele som. ah, reverberava e temos até aquele foi um som brutal, o nosso guia que no dia seguinte, porque ele sentiu-se mal disposto e deitou-se mais cedo, ria só ao pequeno almoço e dizia assim, que quando ouviu a trovoada que pensava que o Quirguistão tinha sido invadido pelos chineses, porque a China fica ali perto. Mas enfim, pode ter esta oportunidade ou não de vivenciar, de ter essa experiência, mas é de facto um dos sítios mais espetaculares em que vamos parar e, de acordo com os participantes, foi, apesar de ser um dos acampamentos mais rudimentares, aquele que mais gostaram. Portanto, estão a ver, eu estava preocupada por ser tão rudimentar e afinal foi um acampamento que toda a gente gostou, aliás, pela localização. Tem-se a mesma sensação de estar longe de tudo. Portanto, estando em Tash-Rabat, passamos uma noite, no dia seguinte começamos a subir para norte, na direção do lago, da região do lago Issyk-Kul, que era aquele maior. Este lago Issyk-Kul, é o segundo maior lago salgado do mundo a seguir ao Mar Cáspio. Também é o segundo mais elevado ao Titicaca. E é um lago que está a 1600 metros, cujas águas nunca congelam, portanto também é termal, o que vai dar a possibilidade para quem quiser num certo local de também tomar aqui algum banhos termais. Bem, nós aqui em termos de atividades vamos ter algumas em todo este percurso em Boncobaevo e nesta região. Vamos ter para já a demonstração de caça com águia e tiro ao ar, que são desportos nómadas. Temos aqui o Ruslan, que vai trazer também cães, traz 2 águias e garanto que é espetacular de ver como é que estes animais, como é que estas aves são treinadas, estas aves de rapina são treinadas desde que são recolhidas do ninho da mãe, quando são ainda bebés, e que ficam normalmente cerca de 20 anos com os seus tratadores, até que são libertadas para a natureza após esses 20 anos. E, portanto, aqui ainda há caça com águia. E depois, para quem quiser, pode também treinar a sua sorte aqui no tiro ao arco, que é o outro desporto nómada. Aqui a Mariana, cheia de estilo, por acaso tinha muito jeito e tanto é que o Ruslan até está a olhar para ela. Portanto, aqui a seguir à demonstração de caça com águia, também teríamos um workshop com feltro, onde vamos ter a oportunidade de ver a transformação da lã em feltro, porque todo o artesanato, a maior parte do artesanato de Kirguiz é feito com selo, com feltro, tal como estes chapéus, os
os tais calpacos que já vimos, isto é tudo feito de feltro, e para além de vermos a transformação do feltro em lã, também vão ter a oportunidade de fazer aqui uma tapeçaria. Isto são as participantes no último grupo. Todos têm aqui um retângulo e, não é? E acesso a mais cores para poder fazer as suas tapeçarias que depois irão passar pelo tal processo de cozedura, eu diria, até estar aqui o resultado final, que é uma coisa que nós nunca sabemos quem vai sair dali, mas já percebi que se pusermos muitas cores fica mais engraçado e que depois foi cortado nos retângulos e oferecido a cada um como uma recordação deste workshop. Portanto, isto na zona de Bom Combaievo. Outro ponto alto nesta região do Icicul que vamos ter, ahm, que é, iremos subir até ao desfiladeiro de Altinar Ashan. Isto é um vale alpino e uma reserva natural que fica a 3.000 metros de altitude. Aqui não dá para ver nesta imagem, mas depois temos aqui as montanhas altas cheias de neve, onde vamos passar aqui pelo menos uma noite. Desta vez ficámos nesta guest house, para a próxima pode ser naquela ou num campo de urdes, depende. E aqui é uma reserva natural, aqui é que podem tomar, aqui há acesso a termas, para quem gostar e quiser. Aqui vamos ter várias atividades, cá está, vamos fazer caminhadas simples, mas que temos que desfrutar da natureza e é um bom local para desfrutar da natureza, o ar aqui é puríssimo. Portanto, temos caminhadas, temos as termas para quem quiser aproveitar para um bem. Da última vez, aqui alguns membros do grupo quiseram desfrutar das termas. Passeios a cavalo, mais uma vez, que são cavalos mansos e, portanto, é um dos sítios que vale a pena experimentar. E depois temos uma caminhada de regresso que é a pé, são 9 quilómetros, é opcional para quem quiser, mas garanto, se tiver um dia como estava este, vale a pena. Quem não quiser vir, fica mais 2 horas aqui em cima na guest house e depois regressa no caminhão que nos vai levar até lá. Como isto é tudo a descer, todos os santos ajudam e aqui está uma imagem do grupo sempre acompanhado pelo rio. Garanto-vos que é uma belíssima caminhada e que se faz muito bem e que permite desfrutar plenamente de toda esta natureza. Portanto, isto é na zona de Altinar Achar. Nós vamos ficar numa cidadezinha que se chama Caracol, também vamos poder ter algumas visitas, aqui não está destacada, mas que também vale a pena, que vai ser, enquanto vamos a Altinar Achar e voltamos, é a nossa base. Bem, depois destes dias em natureza, em Caracol, a propósito, ficamos em Altinar, Achando ficamos numa guest house, em Caracol ficamos em hotel. Depois seguimos, contornamos o lago, já no caminho que é o regresso a Bisqueque e vamos ficar num resort à beira do lago Issyk-Kul com tempo livre. Podemos chegar lá por volta da hora de almoço, almoçar. E isto porquê? Isto é para vos permitir, depois de tanto tempo em natureza, e antes de regressar a Bisqueque, porque quando chegarmos a Bisqueque, possivelmente a nossa noite vai ser muito curta e, portanto, temos o voo normalmente de madrugada. Aqui em Bisqueque vão poder desfrutar do lago, vão poder dar um mergulho se quiserem no lago. Também tem massagens, tem piscinas, portanto, é uma tarde livre para desfrutar como bem quiserem. Devo dizer que toda a gente aproveitou e gostou imenso, porque depois de uma viagem tão intensa, tão outdoorsy, não é? Tanto na natureza, é bom poder descontrair, descomprimir um pouco, a ver se chegamos a Bisqueque ligeiramente cedo, para a meia da tarde, para poderem também, se quiserem, fazer algumas últimas compras. Isto é uma vista do lago, neste dia não estava tão bom, mas quando isto, eu já lá fui várias vezes, não é? Portanto, esta foi tirada numa ocasião em que o céu estava mais escuro. Como podem ver, o lago é muito grande, mas no dia em que lá tivemos, de facto, estava muito bom. Eu não fui para a piscina, fiz outra coisa, mas deu para fazer piscina, deu para ir para a praia, deu para fazer massagens, deu para descansar. E, portanto, depois temos o regresso a Bisqueque no dia seguinte. Isto é só uma curiosidade à beira da estrada. É usual vermos à venda
fruta e também estes peixes do lago são fumados. Já tive um viajante também que trouxe um para Portugal, não sei como é que ele escondeu na mala, enfim, que isto é peixe fumado, e depois fez uma jantarada e ofereceu um bocadinho. Nós às vezes o que podemos fazer se tiver interesse é comprar um destes peixes e depois pedir ou no hotel ou no yurt camp, depende quando comprarmos, para nos prepararem para poderem provar. Portanto, o regresso a Bisqueque também às vezes nos oferece, acreditem, visões destas. Isto é já no caminho para a cidade e, no entanto, apanhamos, como é um país eminentemente, essencialmente rural, apanhamos o gado a voltar para casa com cavalos e um engarrafamento deste género. E depois em Bisqueque teríamos o nosso farewell dinner, possivelmente, dependendo dos nossos voos, ainda vai dar para descansar um bocadinho, umas 2 ou 3 horas, não muito mais, porque os voos vão ser por volta das 4, 5 da manhã. E, portanto, isto assim, em modo de viagem virtual e rápida, é o nosso itinerário pelo Quirguistão, pelas belas paisagens do Quirguistão. Questões mais práticas. Em termos de alojamento, vamos ficar. Estou a com sede, peço desculpa. Temos 5 noites em hotéis. Os hotéis são um misto de 3 e 4 estrelas. São todos em quartos duplos com casa de banho privativa, a não ser que optem por suplemento single. Temos 4 noites em acampamentos de yurts. Aqui está um exemplo de um acampamento de yurt. Este, se não me engano, é o de Soncool. São 2 pessoas por yurt. A casa de banho é exterior, normalmente, e é partilhada. Alguns oferecem possibilidade de duche ou sauna. Peço desculpa. Também temos uma noite em guest house, que é nomeadamente aquela que é em Altenar Achan, com quartos duplos e casa de banho partilhada. Ah, Estes yurts normalmente são aquecidos a lenha 2 vezes por noite, quando está frio, e também oferecem sacos de cama. Portanto, não é preciso levar sacos de cama, tem roupa de cama. A única coisa que devem levar é a vossa toalha. Tem eletricidade até uma certa hora, depois desliga o gerador normalmente, pode ser pelas 11 da noite ou meia-noite, e também as refeições são em yurte próprio. Também alguns deles têm estes fatos que podem usar para tirar fotografias. E depois há a tal instituição, o tal costume que eu instituí, que é chamada Happy Hour, que também fazemos e que as yurtes são mais propositas, oferecem-nos mais esta possibilidade com os queijinhos que compramos, com o pão que compramos, com o vinho pode ser do Quirguistão ou também o vinho da Geórgia, que é muito bom, e fazemos aqui uma happy hour sempre e garanto-vos que é uma experiência muito engraçada. Em termos de transportes, pois este caminhão não se assustem, o nosso transporte vai ser quase sempre em carrinha privativa, que é esta Mercedes Sprinter com ar-condicionado, mas quando fomos para Altinar Achan, vamos neste veículo russo que se chama TT Gaz 66 e garanto que só isto também é uma experiência que vale a pena ter, que é memorável e que é tal que, para quem quiser vir a pé, este TT Gaz 66 apanha-nos mais abaixo, ou então ficam na guest house e depois vêm vem no próprio caminhão. E o caminhão, de facto, acho que vale a pena experimentar. Aqui estamos nós todos com uma fotografia em frente ao próprio caminhão quando parámos a meio de caminho para apreciar a paisagem. Em termos de alimentação, como vos digo, as refeições estão todas incluídas, é pensão completa, por serem nómadas e por viverem onde vivem, não é?
a carne é normalmente, carneira é essencialmente carnívora, não quer dizer que não haja muitos vegetais. Há muitos vegetais, muitos legumes, muitas saladas, porque normalmente as refeições normalmente incluem, cá está, sopa, salada e pratos principais. Isto é uma iguaria, é uma salada de berinjela frita que toda a gente adorou e que vinha em todas as refeições. Normalmente as refeições começam com saladas que já aqui estão à nossa espera e o pão local. As mesas são muito ricas, normalmente têm a fruta juntamente já com os doces, com o açúcar, com tudo. Aqui tem os pratos tradicionais que é o lagman, ou o manti, ou beshbamar, que é uma espécie de dumpling, são feitos com massa, o famoso arroz plov, não é? Que é arroz com carne e com legumes. O manti já está aqui. Isto é o tal peixe que nós encontramos ao longo do caminho no regresso de Sicul. E cá está o pequeno almoço. Normalmente temos papas de aveia com pão, com mel, com coalhado, curd e ovos. Portanto, são bem substanciais. As refeições vêm sempre, são primeiro as saladas, depois a sopa e prato principais e são sempre acompanhados de chá e água engarrafada. Portanto, garanto-vos que não passam fome, muito pelo contrário. Em termos de preparação prévia, aqui para vos dar nota, os cidadãos portugueses não precisam de visto de entrada para estadias até 60 dias. Estão previstas também nesta viagem algumas caminhadas, como eu vos disse, são acessíveis, são fáceis. Se estiverem em boa forma e habituados a caminhar, eu julgo que não vão ter qualquer tipo de problema, mas é essencial que tragam um bom calçado. O Quirguistão tem um clima temperado, como se lembram, está em altitude, tem uma altitude média de 2.705 metros, mais ou menos, e, portanto, varia de ser continental a polar e vai depender da altitude e da estação do ano. Nós iremos, esta viagem está programada para ter lugar a algures em meados de julho, portanto, o clima está bom, mais abaixo, em altitude menos alta, vai estar calor, nomeadamente em Bisqueque. Em Songhul, que é o que está mais alto, pode haver um ventinho fresco. Portanto, convém ir preparado para esta amplitude térmica e quando se confirmar a viagem receberão uma lista de equipamento recomendado. Será ainda criado este grupo de WhatsApp. Normalmente que permite a partilha de mais informação e também sobre o destino, questões de ordem logística, o dinheiro, como é que se deve investir, os horários, enfim, costumes. Normalmente eu faço um briefing, à chegada e depois farei um briefing todas as noites sobre aquilo que será o dia seguinte e algum aspecto particular a ter em consideração. Portanto, só para dar aqui um toque final, um toque pessoal, esta viagem de facto tem algumas ações sociais e de sustentabilidade. O próprio operador local tem um programa que se chama Travel, Discover and Help, que por cada viagem organizada e por cada dia, por pessoa, aloca US$ 1. US$ 1 é bastante dinheiro na moeda local e, portanto, este dinheiro é destinado a educar as crianças de orfanatos, e também associações sociais locais, através de atividades, fazem jogos, fazem eventos, excursões, viagens, trekking e também dão apoio financeiro que são extensíveis a famílias desfavorecidas. O Quirguistão também tem um programa que se chama este Community-Based Tourism, que privilegia a utilização de fornecedores locais. E nós vamos ter muitas das nossas refeições em casas particulares quando não estivermos nos yurts, mas também os yurts também fazem parte desta comunidade. Quando estivermos nas guest houses, vamos ter refeições em casas particulares. Nomeadamente aqui em Caracol, vamos ter o jantar numa família Dungan, que são chineses muçulmanos. Isto é uma forma de contribuir diretamente para a economia da comunidade local, assim beneficiam todos do turismo. E por fim, como a água mineral está incluída, é outra coisa que eu costumo pedir, que é para minimizar a utilização de garrafas de plástico, que eu não gosto nada, confesso, acho que ninguém gosta. Normalmente
clientes e quando estivermos a viajar e porque estamos em carrinhas, eles disponibilizam garrafões de água que nós podemos utilizar para encher cantis ou garrafas reutilizáveis. Portanto, quando for distribuída a lista de equipamento, nós normalmente aconselhamos a que levem então as tais, os vossos cantis, ou pelo menos tenham uma garrafa que depois possam reutilizar. E, portanto, isto traz-nos ao final desta apresentação que eu gostaria apenas de partilhar aqui o testemunho de um viajante que adorou a experiência, o cuidado dos pormenores e a escolha das atividades e locais a visitar, e não alterava nada ao percurso, faria tudo novamente. E eu agradeço estas palavras porque isto efetivamente representa aquilo que foi o feedback recebido de todos que fizeram esta viagem. E gostaria para já agradecer o vosso tempo, e a vossa atenção e convidar-vos, quem sabe, a participar numa viagem e vir conhecer as belíssimas paisagens do Quirguistão. Muito obrigada e até breve.